Bom, boa tarde, turma. Eu me chamo Leiane, eu sou aluna da UFMA, eu faço curso de Sociologia e nesse momento agora eu estou passando pela etapa dos estágios, né? Então eu vou estar aqui com vocês agora nessa etapa, estagiando, né? E eu espero que a gente possa, ao longo desse período, se dar muito bem, né? Que vocês possam estar aprendendo comigo e que eu possa estar também aprendendo com vocês ao longo dessas nossas aulas, né, de Sociologia. E é isso. Na nossa aula de hoje a gente vai estar estudando um pouco sobre antropologia, certo? E pensando nessa aula de hoje, eu elaborei alguns slides para a gente, mas vocês podem estar também acompanhando pelo nosso livro, né? O conteúdo está todo no livro e vocês vão encontrar esse assunto lá na página 40, no terceiro capítulo, certo? Bom, o que a gente pode estar observando aí no título, né? O título do capítulo traz uma frase que vai dizer o seguinte: saber o que está distante. E a gente vai entender o porquê desse título mais à frente, certo? Assim que a gente entender primeiro do que se trata a antropologia de fato. Aqui o slide está dizendo o seguinte: a antropologia das palavras gregas antropos, que significa humano ou homem, mais logos, que significa pensamento ou razão, tinha como objetivo estudar todas as formas de cultura humana. Ou seja, pessoal, a antropologia ela é uma ciência que ela vai estar estudando especificamente o homem, né? Então, ela é uma ciência que vai estar se dedicando a estudar a evolução do homem, a sua origem, as suas características sociais, os seus costumes na sua cultura, o seu desenvolvimento em sociedade, né? E por aí vai. É um estudo do homem e vai estar abrangendo todas as suas dimensões, né? Aqui embaixo diz o seguinte: os antropólogos procuraram o que era considerado diferente do que estava próximo, ou seja, o que estava distante, tanto geográfica quanto culturalmente, da sociedade em que viviam. Então, como a gente sabe, existem uma infinidade de povos, né? Uma infinidade de culturas diferentes. E sabendo disso, esses estudiosos, esses antropólogos, eles vão estar se preocupando em conhecer, né? Investigar não só os homens da sociedade em que eles pertenciam, né? Mas eles vão estar também querendo conhecer aquelas que estavam distantes, né? Conhecer outras populações, conhecer culturas distintas, crenças distintas, modos de viver variados, né? As relações que vão se gerar, né, entre culturas diferentes, entre indivíduos, né, diferentes, e por aí vai. Então, a antropologia ela é uma ciência que ela vai estar preocupada em dar voz ao outro, né, em compreender o indivíduo, esse outro que vai estar distante da minha realidade. Então, é por isso que se dá essa frase no começo do capítulo, né? Bom, passando mais à frente aqui, a gente vai ter esse conceito, a alteridade, né? Então, nessa busca de entender o outro, a antropologia ela vai estar trabalhando com diversos conceitos. E um deles é esse, né? A alteridade. E aqui diz o seguinte: a antropologia, desde sua origem, caracterizou-se por um princípio básico, a ideia de alteridade. O termo vem da palavra latina alter, que significa outro. A alteridade é o exercício de reconhecer o outro em sua diferença, sem que isso implique qualquer julgamento de valor. Então, a base dessa ciência que a gente está estudando, né, que é a antropologia, é essa ideia de alteridade, de entender a diversidade humana, né, de entender que existem sim povos que eles vão se diferenciar, que eles vão se divergir em pensamento,
em cultura, né? Eles vão ter cada um sua particularidade e que tá tudo certo, né? A humanidade ela é formada assim, né? Como a gente sabe, pelas suas diferenças, e é isso que vai fazer cada cultura tão única, né? Então a gente tem que entender que essa diversidade ela é algo normal e ela não é algo ruim. É um conceito que é fundamental para a gente estudar dentro da antropologia. Só que essa ideia de normatizar o diferente, né? Normatizar essa diversidade humana, ela não foi uma ideia tão fácil de ser aceita, até mesmo entre o meio dos cientistas, né? Alguns cientistas eles vão ter uma visão muito fechada, né? Muito preconceituosa, por sinal, desse assunto. E os antropólogos, como mostra aqui no slide, construíram um conceito que ainda hoje ocupa lugar de honra na tradição da disciplina, o etnocentrismo. Então, houve uma época que dentro da antropologia já foi normal acreditar que nós, seres humanos, a gente estava predestinado a atravessar uma espécie de evolução social, né? Então, a ideia de alguns antropólogos daquela época era como se os povos nativos, né, os índios, eles estivessem numa posição de inferioridade pelo fato deles não serem civilizados. Então, nesse sentido de civilizados, eles queriam dizer que pelo fato deles não viverem conforme o modelo da sociedade europeia, né? Que para esses antropólogos era o modelo considerado como correto, né? O único modelo correto, que era um modelo para eles superior, um modelo de civilização que significava progresso e evolução. Então, alteridade é isso, né? Esse olhar para o outro, enxergar o diferente sem essa visão preconceituosa, né? Sem levar os meus juízos de valor para outra realidade que não seja a minha, né? A da minha cultura. Bom, aí com o passar do tempo, a antropologia ela reconheceu que ela estava sim sendo bastante equivocada, né? Ela estava com um pensamento ultrapassado, né? Preconceituoso. E com o passar dos anos, os antropólogos eles formularam, né, um conceito para estar explicando toda essa corrente de pensamento dentro da antropologia que foi sim, né, muito injusta, muito preconceituosa com os povos nativos, né? E daí a gente vai entender do que se trata o etnocentrismo, né? O que a definição aqui desse conceito vai estar dizendo pra gente? Que o etnocentrismo ele é uma visão de mundo onde o indivíduo considera a sua sociedade, a sua nação, seu país ou grupo étnico superiores aos demais. Então é basicamente o que a gente viu agora há pouco, né? Quando eu falei que alguns antropólogos eles tinham como superior os povos que conseguiam se enquadrar no modelo de civilização dos europeus, né? E aqui a gente tem um quadrinho que vai estar mostrando exatamente como é esse pensamento de uma pessoa etnocêntrica, né? Aqui a gente vê dois bonequinhos, né? E eles estão simbolizando duas culturas diferentes, né? Um vai estar falando, esse é meu certo, esse é meu errado, e o outro vai estar julgando o conceito de certo e errado do outro, né? A partir da noção particular dele, como a gente pode estar vendo aí na gravura. Dizendo que são conceitos estranhos, né? Digamos que seja até natural, né? Natural do ser humano, a gente olhar para outros padrões culturais diferentes do nosso e estranhar certas coisas, né? A culinária de outros países, por exemplo, como a China, eu particularmente acho completamente estranho, né? Na China, por exemplo, eles têm como alimento a carne de cachorro e isso para nós brasileiros causa uma estranheza grande, né? Porque aqui no Brasil os cachorros eles são animais domésticos, né?
A gente aqui não sente vontade de comer cachorro, né? Já eles podem olhar pra gente, olhar pra nossa cultura, né? Olhar para certas particularidades da nossa cultura e ter também esse mesmo estranhamento, né? Que é algo natural, vamos dizer assim, do ser humano, né? Quando a gente se depara com o diferente, né? É natural que a gente tenha esse sentimento de estranheza. Só que há uma grande diferença, né? De nós estranharmos coisas como essa, por exemplo, e julgar, né? Julgar a outra cultura como errada, né? Só porque foge, né? do nosso modelo, do modelo da nossa cultura, né? Então é importante que a gente internalize isso no nosso pensamento, né? Não é porque o outro é diferente, é estranho que eu posso dizer que é errado, né? Que é ruim. Julgar de acordo com as nossas visões de mundo, né? Então, aqui a gente tem mais um exemplo, aqui passando para o próximo slide, a gente tem mais um exemplo do que é esse etnocentrismo, né? Aqui, essa imagem, como vocês podem ver, está representando a catequização dos índios, né? A gente pode sim considerar que foi um episódio de etnocentrismo. Por quê? Porque os jesuítas portugueses, eles vieram para o Brasil com a missão de trazer todo um padrão religioso e europeu, né? Para esses povos indígenas que estavam por aqui. Então, eles vieram todos cientes de que eles estavam trazendo um modelo certo de sociedade, um modelo certo de religião, um modelo certo de costumes, e eles faziam isso desconsiderando totalmente a cultura dos povos nativos, né? Oprimindo, violentando a cultura deles, que é algo muito, muito triste, né? Por sinal, foi sim um episódio que a gente pode considerar etnocêntrico. Então, como eu disse, a antropologia ela foi mudando a sua estrutura de pensamento, né? Ela teve modificação, ela reconheceu que ela estava sendo equivocada e ela foi inovando sua ciência. E nesse momento, esse pensamento etnocêntrico, a partir do momento que ela percebe que está sendo equivocada como ciência, é nesse momento que o etnocentrismo, esse conceito que é preconceituoso, né, ele vai começar a sair da mentalidade dos antropólogos. Ele vai começar a estar sendo superado pela antropologia. E um dos nomes, lendo aqui no slide, um dos nomes mais importantes no processo de superação do etnocentrismo científico foi o Franz Boas, que é esse homem aí da foto. Em 1883, após alguns meses vivendo entre os esquimós da ilha de Baffin, no Canadá, o antropólogo percebeu que havia aprendido a sentir, pensar e se comportar como eles. Isso levou a concluir que as formas de vida são relativas ao contexto em que se desenvolvem e não são inatas, ou seja, são resultados de aprendizagem e não frutos da nossa natureza biológica. Bom, então o Franz Boas ele foi um antropólogo alemão e ele vai acabar ficando conhecido como o pai da antropologia americana, porque ele vai estar prestando contribuições enormes para o pensamento antropológico, né? E por esse motivo é que até os dias de hoje ele é um pensador bastante prestigiado, né? E ele vai estar desenvolvendo uma noção mais precisa, né, sobre essa coisa do diferente, da alteridade. Ele vai decidir aí pro campo de pesquisa, né? E ele faz aí essa experiência de passar uma temporada convivendo com os esquimós do Canadá. E ele vai chegar à conclusão, né, depois de todos esses dias por lá, de que todos os padrões de comportamento eles vão derivar única e exclusivamente de todo um processo de aprendizagem, né? Então, tudo que eu sei,
tudo que eu penso, a minha maneira de vestir, de comer, de andar, todos os meus padrões de comportamento, ele vai estar concluindo que são passados de geração em geração, através do quê? Através desse processo de aprendizagem, né? Então eu vou aprender, eu vou me comportar de acordo com a cultura que eu estou participando, né? De acordo com o que essa cultura está me ensinando. Então, a partir do dia do nascimento, o ser humano ele é inserido nesse processo de aprendizado, né? A cultura ela vai fazer isso com o indivíduo, né? Naturalmente. Então, foi isso que ele passou a perceber, né? Com essa experiência dele, nessa cultura diferente. Porque ele vai perceber isso porque ele sai de lá de uma maneira diferente, né? Ele sai de lá sentindo, pensando e se comportando como eles. Então, ele vai concluir que tudo é uma questão mesmo de convívio, né? De aprendizado cultural. E tendo percebido isso, ele vai buscar, né? Tá superando esse etnocentrismo dentro da antropologia, né? E aí, com isso, ele vai estar elaborando o conceito de culturalismo, que a gente vai ver aqui. E o culturalismo de Franz Boas, ele vai dizer o seguinte, ele é uma forma de pensar a diversidade, na qual as noções de bem e mal, certo e errado, assim como os juízos de valores, são relativas a cada cultura. O relativismo de Boas nascia, portanto, do exercício de olhar o outro, né? O diferente. Então, é daí que vem essa ideia de relativismo cultural, né? É dessa colaboração do Franz Boas para a antropologia. O culturalismo que ele vai estar elaborando, né? É um conceito que eu posso dizer que é quando eu não coloco os meus juízos de valores acima de outra cultura. É quando eu entendo que cada cultura ela tem seu conceito de certo e errado, né? E que eu não posso julgar e nem me sentir melhor do que o outro por estar dentro de uma cultura específica, né? Então a gente tem que entender que apesar do outro ser diferente, o mundo do outro também ele é normal, né? Ele pode também sim ser considerado como certo. E até porque a gente sabe que a diversidade humana, né? A diversidade dos povos, ela é normal. E é por isso que é tão importante a gente, nós estudantes de sociologia, estudarmos a antropologia, né? Para a gente entender essa questão da alteridade. Que é importante que a gente entenda o diferente para saber lidar com ele, né? Descobrir o novo, ver a beleza dentro do diferente e a gente saber mesmo apreciar o que é diverso, né? A diversidade. Até porque ela sempre vai existir, né? Então, estudar o Franz Boas, né? E todos esses conceitos que ele traz pra gente é um aprendizado enorme. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido até aqui o que eu quis trazer pra gente nessa aula, né? Eu espero de verdade que eu tenha conseguido esclarecer o tema para vocês, até porque agora a gente vai ter uma atividade que eu quero que vocês respondam e me tragam na próxima semana, na próxima aula. E eu quero que vocês leiam direitinho as questões, leiam os textos, formulem as suas próprias respostas, que só assim eu vou saber se vocês entenderam mesmo o assunto. E a atividade aqui é essa. A primeira questão está perguntando qual a importância da noção de alteridade para a vida em sociedade. A segunda está pedindo a definição, né, com as palavras de vocês, de etnocentrismo, né, de exemplos. Eu citei vários exemplos no decorrer da aula. E a terceira está dizendo o seguinte: qual a contribuição de Franz Boas para a superação do etnocentrismo científico? Comente. E é isso. Até a próxima. Boa tarde.